Eu tenho certeza que no teu guarda-roupa tem um monte de roupa que não cabe mais, que não te serve mais, que já não tá boa, mas que você continua guardando. E acredita, eu nem tô falando de guarda-roupa. Olá, eu sou Hanna Viegas, eu sou tua terapeuta emocional e eu estou aqui nesse canal trazendo diversos vídeos pra gente ir batendo papo, pra poder te ajudar no alinhamento dessas tuas emoções, poder te direcionar, te trazer um pouco de minha realidade, de experiências, testemunhos que pode edificar a tua casa. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar o nosso papo, eu vou te pedir para que você curte, comente e compartilha. Ajuda o canal a crescer, ajuda a alcançar outras vidas, outras mulheres, ajuda a chegar a mensagem para outras pessoas. Então não retém, curte, comenta e compartilha com alguém que essa mensagem vai fazer sentido. Tem gente que tá lotada de coisas, de sentimentos dentro de si, que já deveria, ter ido embora há muito tempo. Eu tenho certeza que você carrega culpas de coisas que você não tinha como resolver. Eu carreguei culpas inúmeras que eu olhava e falava assim, isso aqui é culpa minha, isso daqui não tem. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse falado de uma forma diferente, se eu tivesse agido de forma diferente. Existem situações que eu olho e que eu falo, poxa vida, se eu tivesse feito isso daqui no momento X, não teria sido dessa forma. Mas para pra pensar que nada que você viveu até hoje está fora do controle de Deus. A tua vida foi exatamente como deveria ser. A tua vida, os teus resultados, eles são reflexos do teu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, melhor são os direcionamentos. Mas quanto menos você tem, não tem o que você fazer. Aquele é o resultado. Aceita, se cura, se liberta disso. Já passou. Uma das culpas que eu carreguei muito, até um tempo atrás, inclusive, no processo terapêutico eu consegui passar por cima, foi ter entregado as minhas emoções na mão das pessoas, dado essa liberdade para as pessoas acessarem as minhas emoções de uma forma mais profunda. Um dia eu deixei pessoas olharem para o meu casamento e elas ditarem o que eu tinha que falar pro meu marido ou deixar de falar. Um dia eu dei a liberdade para as pessoas entrarem na minha casa, ditarem a regra dentro da minha casa e eu achava aquilo ali super normal. Hanna, não é possível. Sim, parece mentira. Mas um dia alguém dominou a minha casa no meu lugar e eu estava lá só como espectadora. E eu carregava essa culpa. Até um tempo atrás eu falei, por que eu permiti que isso acontecesse? Aquilo começou a me tirar a paz. Por que eu não fiz diferente? Por que eu não falei diferente? Por que eu não tomei atitudes diferentes? Mas tudo que eu fiz foi baseado nas informações no intelecto que eu tinha. Não tinha resposta diferente, eu não tinha sabedoria, eu não tinha entendimento para poder lidar com aquela situação, então foi exatamente como deveria ser. Só que eu precisava me livrar daquilo, eu precisava entender que aquilo foi um momento e que ele já passou. A mesma coisa eu te digo, existem situações na tua vida que não tem mais como você mudar, já passou. E eu já pego o gancho para relacionamentos passados. Existem pessoas que você tá carregando ainda, que já deveriam ter ido embora há muito tempo. Eu tava carregando uma mala de pessoas nas minhas costas. Para quem sofre do bloqueio de rejeição, isso é um peso tão grande que vocês não têm noção. Eu sou uma pessoa que tinha um bloqueio de rejeição. E para quem tem um bloqueio de rejeição, o intuito dela, a missão dela é sempre estar agradando o outro. O outro precisa me autorizar a fazer algo. O outro precisava justificar os meus atos. O outro que tinha que me ditar se eu ia, se eu não ia, se eu fazia, se eu não fazia, se estava bom, se não estava. E nisso eu carregava inúmeras pessoas nas minhas costas. Achava que eu tinha a obrigação de que as pessoas estivessem bem. Só que calma lá. A primeira pessoa que precisa estar bem é você. Você precisa olhar pra sua vida, eu venho falando isso em todos os vídeos que eu venho gravando aqui. Olhar pra sua vida com mais respeito. Por que eu uso essa frase? Porque é uma frase que eu falo pra mim mesma. Olha pra sua vida com mais respeito. Porque durante 30 e tantos anos eu olhei pra minha vida e não foi com um pingo de respeito. Ao contrário, eu sempre me coloquei abaixo de todas as pessoas. Todos os sentimentos eram mais importantes do que o meu. Todas as dores eram maiores que as minhas. Todos os problemas eram maiores que os meus. Os meus eu colocava dentro de uma gavetinha e deixava pra que quando eu tivesse tempo, eu ia lá resolver. Eu precisava resolver o problema dos outros. Mas por que eu precisava resolver o problema dos outros? O bloqueio de rejeição tinha que me trazer isso e falar assim, se você não resolver o problema dos outros, aqueles outros, ele vai deixar de gostar de você. E se ele deixar de gostar de você, você vai se sentir abandonada. Então você tem que ir lá e doar tudo que você tem da sua alma, da sua vida, porque senão não vão gostar de você. E assim eu fiquei carregando uma mala imensa de inúmeras pessoas que nem precisavam estar mais na minha vida. Vocês querem ter uma noção de que um dia eu senti no meu coração o Espírito Santo falando assim, saia desse grupo. Um grupo de WhatsApp. E eu fiquei uma manhã inteira ouvindo aquilo. Saia desse grupo. Foi ano passado. Saia desse grupo. E essa mensagem não saía da minha cabeça. Eu estava lavando louça e a mensagem ecoando. Eu estava varrendo a casa e a mensagem ecoando. E o que aconteceu? Começou a me dar crise de ansiedade. Porque eu fiquei pensando, mas se eu sair desse grupo, o que vão pensar? O que vão falar? O que vão sentir? Eu tô aqui há tanto tempo, eu tô em contato com essas pessoas há tanto tempo. O que vão achar? Vão me odiar? Vão
me criticar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não conseguia sair. Você consegue entender o nível de dependência emocional? Até que num ato de coragem repentina, gente, eu tô falando de um grupo de WhatsApp, parece pequeno pra vocês, não é? Mas pra quem carrega o bloqueio de rejeição, isso é algo imenso, é uma dor imensa. E eu apertei o botão sair, e logo depois eu apertei o botão excluir, e logo depois larguei o celular em cima do balcão, e na sequência a minha mão começou a tremer, uma crise de ansiedade, uma agonia, uma falta de ar começou a dominar o meu corpo. Eu comecei a me sentir extremamente mal e esperando a mensagem das pessoas que estavam naquele grupo de falar assim: Hannah, por que você saiu? Tá tudo bem? E eu tenho que falar pra vocês, até hoje eu não recebi nenhuma mensagem das pessoas que estavam dentro daquele grupo. Já se passou mais de um ano e ninguém se manifestou o fato de eu ter saído de lá. E o que eu quero te dizer com isso? Não, as pessoas não estão se importando com você. As pessoas não se importam com a sua dor. E eu não tô aqui pra poder criar uma guerra na tua mente, falar assim: não se importa com as pessoas. Não tô falando isso. Eu só preciso que você entenda que você precisa olhar com você com um olhar de amor e de respeito. Olha pra sua vida com amor e com respeito, que é algo que eu venho repetindo pra você, porque é algo que eu falo pra mim todos os santos dias. Se respeita. Se você não consegue se respeitar, como que você vai transmitir isso pro teu próximo? Olhe pra você com respeito, olhe pra você com amor. Por que você acha que as pessoas precisam te amar acima de você mesmo? Você tem que se amar acima de tudo. Você tem que se respeitar acima de tudo. Já faz mais de um ano que eu saí daquele grupo e nunca recebi uma mensagem perguntando: tá tudo bem? Por que você saiu? Você quer conversar? Nunca. Ninguém me mandou uma mensagem e simplesmente a amizade acabou ali. Aí eu te pergunto, era amizade? Era algo verdadeiro? Era algo que tinha que ter me causado tudo aquilo, todas aquelas emoções? Não. Mas dentro de mim, a dependência emocional, o peso que eu colocava, que eu carregava das pessoas nas minhas costas, eu tinha que estar ali, pelo menos só por estar. Não, você não precisa estar aí por estar. Você não precisa fazer isso se você não quiser. Você não precisa continuar caminhando nesse lugar se você não quiser. Sai daí. Saia desse lugar aonde você não faz diferença. Saia desse ambiente aonde as pessoas não ligam se você tá bem ou se você não tá. Que você não faz diferença. Saia desse lugar aonde que você é só um lugar de depósito de sentimentos e emoções. Porque era o que eu era. Eu era simplesmente uma pessoa que estava ali pronta pra ouvir murmuração, reclamações, conversas totalmente desalinhadas, fofocas. Era só isso que prestava. Você sente que quer romper, mas você continua acreditando nessa sua identidade velha. Você continua acreditando que essa é você. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver sempre assim. Gabriela, essa síndrome de Gabriela tá acabando com a tua vida. Você não é a mesma mulher que ontem e não será a mesma que é hoje. Todo dia você tem a oportunidade de fazer diferente, de viver diferente, pensar diferente, agir diferente, tomar decisões diferentes. Todo dia você tem essa oportunidade. Se você tá vivendo uma vida onde que as coisas se repetem, eu vou dar um testemunho de uma pessoa que eu conheço e essa pessoa já repetiu pra mim diversas vezes. E engraçado, Hannah, que a minha vida parece assim, quando eu tô muito bem, puf, acontece uma coisa, uma tragédia, uma coisa ruim e desmorona. Parece que eu tô avançando, eu volto pra trás. Parece que eu dou 2 passos pra frente e 3 pra trás. Eu não sei o que acontece com a minha vida. Eu sei. Primeiro que é algo que você já declara. Segundo que você nem se permite viver bem, sabe por quê? Porque quando você tá avançando, a sua mente já tá falando assim: vai dar ruim, fica tranquila, que já vai dar ruim. Fica em paz, que algum problema vai acontecer. A tua própria mente te sabota. Terceiro, as tuas emoções, elas estão totalmente desalinhadas e elas conseguem fazer com que tudo à tua volta faça com que as coisas continuem se repetindo. Todo esse looping que você declara, que você usa a sua boca pra falar, que as coisas continuem se repetindo. Você não tem fé em você mesmo. Você não acredita em você mesmo. Você consegue ter a noção disso? Você acredita na sua colega. Você acredita nas suas amigas. Você acredita na Virgínia Fonseca, que ela vai dar bom no resultado de relacionamento na vida dela. Mas você não acredita em você. Você não consegue olhar no espelho e falar assim: eu confio que você vai dar certo. Eu confio que você vai conseguir. Eu confio que você vai conseguir criar esses filhos e serão filhos íntegros, honestos, verdadeiros e de princípio. Eu acredito que você vai salvar esse casamento. Eu acredito que você vai ser essa empreendedora de sucesso. Você não tem essa coragem. Você não tem a coragem de olhar no espelho e falar isso. Sabe por quê? Você já acostumou. Você já tá acostumada com essa velha pessoa. E você olha pra essa velha pessoa, é mais fácil viver com ela. Ela já sabe, ela já tá ali no automático. Ela já tá vivendo daquele jeito há tanto tempo. Pra que eu vou olhar e começar a mudar? Se eu já tô comendo de forma errada, pra que eu vou ficar me preocupando em tá mudando a minha alimentação? Se eu já não faço exercício, não faço nada pra cuidar do meu corpo e tô vivendo assim há 30 e tantos anos e tô vivinha da Silva, pra que eu vou ficar pensando nessa história de academia, gente? Se eu estou aqui, conseguir trabalhar e conseguir um cargo super bacana só com o meu ensino médio, mas pra que eu vou ficar fazendo curso? Pra que eu vou ficar me especializando? Pra que eu vou ficar gastando dinheiro com isso? Se eu tenho um McDonald's ali disponível 24 horas pra eu comer alguma coisinha, pra que eu vou ficar carregando marmitinha marombeira? Você não quer sair desse lugar. Você está confortável aí nesse lugar. E eu vou te dizer, os resultados sempre serão os mesmos. E existe algo que eu preciso te falar, que tudo isso é reflexo de traumas que você carrega e que você nem sabe. São traumas escondidos dentro de você, que hoje norteiam todos os teus passos, as tuas decisões. São traumas que foram lá na tua infância, lá atrás. E eu não tô falando que existe um culpado, que existem pessoas que ouvem
algo desse tipo e falar assim, então o culpado é minha mãe, o culpado é meu pai, o culpado são os meus tios. Não existe culpado. Entregaram pra você o que eles tinham pra entregar naquela época porque foram o que eles receberam. Hoje você vive numa era totalmente diferente, você vive numa era de informação, de tecnologia e que você sim tem a oportunidade de fazer diferente. Todos esses traumas que você tá carregando, eles precisam sair da tua frente, sair do comando da tua vida, para que você comece a tomar a direção certa e comece a romper na tua vida de uma vez por todas. Essa junção de todos esses traumas estão hoje fazendo com que você sinta essas emoções desalinhadas, que você fique nesse comportamento de isolamento triste ou conformada com a vida que você vem levando até hoje. Mas para que você consiga curar, você precisa identificar quais foram esses traumas, quais foram as dores que foram causadas lá atrás e que hoje não te permite romper, não te permite olhar no espelho e acreditar em você mesmo. Em processo terapêutico, você consegue fazer isso e consegue se livrar de trauma por trauma. E é só assim, é só você olhando para sua vida com cuidado, indo lá atrás, arrumando toda essa bagunça, que você vai conseguir fazer um ambiente, uma vida incrível lá na frente. Às vezes Deus não manda algo novo porque aí dentro tá cheio de coisa velha. Você quer viver algo novo, você quer viver uma coisa extraordinária, mas você não consegue porque aí dentro de você está abarrotado de sentimentos ruins, de traumas, de pessoas que você ainda carrega, de sentimentos que já deveriam ter saído daí de dentro do teu coração, de um coração corrompido, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Por conta disso, Deus continua olhando e falando assim, eu só estou esperando o momento de você fazer essa faxina. Faça essa faxina, limpa aí dentro, alinha essas tuas emoções, porque eu tenho uma vida extraordinária para você. Você não vai conseguir acessar o lugar que Deus tem para você enquanto dentro de você estiver totalmente desalinhado. Existem hoje pessoas que investem em tantas coisas, gastam, investem caro em tantas coisas, mas não investem na sua saúde emocional, não investe em você mesmo. E eu vou te falar, se há um investimento que eu nunca me arrependi de ter feito, é nesse processo de cura, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de busca de sabedoria, de estar alinhada com pessoas que me trouxeram um entendimento, a cura emocional. Esse aí é um investimento que eu nunca vou me arrepender de ter feito. Eu te convido a dar esse passo de ousadia. Eu te desafio a olhar para dentro de si e começar ao processo de organização, de limpeza dentro de você. O que eu falei aqui faz sentido? Tem algum assunto que seria legal eu trazer dentro desse tema? Comenta aqui pra mim. Eu espero vocês no próximo... compartilha com alguma amiga que vai fazer sentido essa mensagem. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.